Marica Lessa, essa que está na foto. Nós temos ainda, pessoal, resquícios, né? Os resquícios da casa dela. Era uma grande casa e hoje é uma fazenda, e lá dentro você encontra os resquícios da casa onde ela morou. Então essa mulher mandou um parente, né? Na verdade era parente do marido dela, mandou assassinar o marido para viver esse relacionamento com essa pessoa. E aí, gente, até hoje se conta essas histórias lá em Xeramubim. Diz que quando ela ia para a delegacia, ela passou de frente assim na casa de uma senhora e disse: "Você já fez café?" "Não fiz ainda não." "Pois faça que eu venho beber já já", né? E nunca mais voltou. Então ela tinha tanta certeza de que uma pessoa da aristocracia não seria atingida pela mão pesada da justiça, que disse essa atrocidade, né? Então de lá de Xeramubim foi transferida para Fortaleza. Na época a casa de detenção ficava ali onde hoje é em Setu, pessoal, né? Ali próximo do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Então ela ficou ali e quando saiu de lá, já com a idade bem avançada, não tendo para onde ir, ela mendigava nas ruas, né? Então ela mendigou nas ruas e morreu em absoluta pobreza, em absoluta miséria. Então essa história, o autor descobriu essa história através dos jornais e foi investigar, né? Foi lá investigar detalhes do crime de Marica Lessa. Ele encontra um cartório, ele vai ao Xeramubim, vai lá no cartório e começa a fazer o estudo, o levantamento. Então ele ficcionaliza uma história real, ele não contou tal como ocorreu, porque havia muitos fatos, e ele preenche com a imaginação, tá? Esse romance eu comecei a colocar em cordel há uns 2 anos, né? E devo terminar agora nas férias. São 12 livros da literatura cearense que eu estou colocando em cordel, uma série só com obras da literatura de cordel. Então é provável que se algum de vocês for meu aluno de literatura cearense 2, já tenham esses cordéis aí para ler. Então aqui, pessoal, a antiga cadeia pública de Fortaleza, que hoje é o Centro de Turismo do Ceará, onde Marica Lessa ingressou em 8 de novembro de 1856 para cumprir pena de 20 anos. Né? Eu acho que ela não chegou a cumprir todo esse tempo, não sei, mas o fato é que quando ela saiu de lá, saiu louca, saiu totalmente pobre, ok? Então deixa-me voltar agora sim, eu queria falar sobre isso antes, eu queria voltar só um pouco das características da obra dele, né? Então é uma obra naturalista e vai falar um pouco dessa questão da influência do meio. E uma das características da obra naturalista, gente, é nos mostrar nós humanos como marionetes na mão das nossas pulsões interiores, né? Principalmente a tara, né? A ambição, essas coisas todas nos levam a cometer loucuras, né? Então essa paixão desenfreada por esse jovem fez com que ela perdesse totalmente o rumo e se permitisse cometer um crime. Então a questão da observação psicológica, esse retrato interno da personagem, né? Inclusive na teoria da literatura, gente, vocês já aprenderam que personagem plano é aquele que não muda ao longo da história toda. Personagem redondo é aquele que muda. Mas na verdade é muito mais do que isso. O personagem redondo, pessoal, é aquele que nós conhecemos as motivações internas da personagem. Nós conseguimos nos antecipar, né? Eu estou assistindo agora uma série chamada Mindhunter.
já é bem antiguinha, mas eu estou assistindo agora. Então, que é exatamente isso. Os policiais estão inaugurando uma nova maneira de se relacionar com o crime, tentando compreender as motivações, principalmente dos serial killers, né, dos matadores em sequência, né, os assassinos em sequência. Então, no personagem Redondo, você conhece o mundo interior dele. E aí, a partir daí, você consegue prever, ou pelo menos explicar porque ele age de um jeito e não de outro. Já no personagem Plano, esse mundo interior não te é dado. Então ele apenas age de um jeito de outro e você nada mais tem a fazer do que acompanhar as ações dele, né? Por que ele agiu daquele jeito? Aí você vem com explicações totalmente rasas, não porque é mal, nasceu mal e mal o será. Vários escritores cearenses fizeram uso de termos ou expressões regionais, nenhum, porém, soube trabalhar com tanta felicidade a nossa linguagem do povo, sem desfigurar o conteúdo literário quanto Oliveira Paiva. É o que diz Santos de Azevedo, né? De fato, pessoal, muitos termos em Dona Guidinha do Poço, né, que merece um glossário, né? Algumas gírias, inclusive, que nem se usam mais. Ok? Eu separei aqui, gente, então um pouco do resumo da história. Eu nem vou fazer isso, nós já temos 1 hora de aula. Mas aí vocês têm o resumo. Então basicamente é isso. Ela acaba mandando matar esse marido. E aí acaba no final sendo preso. Eu trouxe uns trechinhos da obra. Queria falar do Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo, o segundo autor que eu separei, ele não nasceu no Ceará, mas toda a sua formação foi aqui. Então ele nasce casualmente na Bahia. Ele vem para cá muito jovem, volta depois para concluir o curso de farmácia, foi médico, portanto, lutou para o combate de epidemias da época, né? A vacina, eu acho que a varíola, né? Eu disse médico, na verdade ele se formou em farmácia, né? Então, nada melhor, pessoal, para um escritor naturalista do que conhecer a anatomia humana, a causa das patologias. Para quem não leu esse romance A Fome, eu já antecipo que é um soco no estômago. A passagem, a primeira vez que eu li, eu era aluno da escola técnica. Eu tinha um professor chamado Valdir Sombra, já falecido. Era bem baixinho, mas quando ele dava aula de literatura, ele ficava do tamanho assim, né? Ele alcançava o céu com o topo da cabeça. As aulas deles eram brilhantes. Então há um trecho que ele leu disso que nunca saiu da minha cabeça, em que uma criança numa rede é atacada por morcegos, pessoal. Os morcegos vêm para devorar o corpo da criança. As cenas terríveis, né? As pessoas esfolando animais já putrefatos, pessoas que vinham tangidas pela seca fugindo em direção à fortaleza. Então lá a família morrendo de fome. Então eles matam abrem a barriga do animal já morto há dias, né? E o casal protagonista divide o pouco que tem para eles não comerem aquela carne que está podre. Tem um caso lá de uma mãe que eles encontram mortas com a criança, ela mumificada já. São cenas tétricas. Ele não nos poupa, né? Sim, a epidemia da varíola, gente. Então, depois de assistir o descaso da administração pública frente à grande epidemia de varíola, decidiu iniciar uma campanha de vacinação contra a doença. A ele é atribuído, pessoal, a invenção da cajuína. Mas aí isso eu preciso fazer um parêntese. Na verdade, ele aperfeiçoou um produto que já existia entre os índios. Os índios pegavam o suco muito forte do caju e ali colocavam, pessoal, a baba que vem do coco babão, né? O coco babão. Eles pegavam aquela baba lá
juntava com esse suco e fermentava. Então ele aperfeiçoou esse processo, né? E patenteou. Então a ele é atribuída a invenção da cajuína. Então alguns dos livros dele, O Cacheiro, pessoal, esse livro do meio aí, é um romance autobiográfico. Não romance não, uma autobiografia, né? Ele conta, ele viveu, ele trabalhou um tempo como cacheiro, família passando necessidade, né? Antes de se formar. Então ele foi funcionário de uma empresa que fabricava, vendia tecidos. Ele conta toda a trajetória penosa que foi da formação dele, né? É muito interessante esse texto. Um colega meu chamado Rochinaldo Rinaré colocou essa biografia dele em cordel. Aqui a casa que vocês podem visitar, pessoal, fica aqui em Maracanaú, né? Estou dizendo aqui, apontando mais para frente, porque eu moro no Eusébio, né? Então, para mim aqui ainda é mais próximo do que vocês, talvez, né? Depende de onde vocês moram, em Fortaleza. Então aí nessa casa você tem como que um mini museu, peças que pertenceram a ele. Então vocês podem fazer uma visita, tá? Ele introduz o naturalismo do Ceará com a obra A Fome, de 1890. Esses elementos naturalistas marcam a obra dele, ânsia de explicar tudo cientificamente, o determinismo, as pessoas agem de um jeito ou de outra, em função da classe a qual pertence, da hereditariedade. Esses fatores aí externos influenciam nas ações dos personagens. O homem encarado como produto da raça, do meio ambiente, da classe social. Os personagens são semelhantes entre si numa medida em que apresentam desequilíbrio característico da sua condição. Os personagens pertencem ao mesmo tempo, espaço, classe social, eles vão agir mais ou menos da mesma forma, né? Animalismo, né? Violência, tudo isso tem na obra dele. Eu trouxe alguns trechos, pessoal, né? Da fome e tal. É só para vocês lerem, vocês podem ler aí com calma. Então, o uso de termos científicos, o determinismo, né? Manuel Freitas, que é o personagem central do livro, ele vem de uma linhagem forte. Então, ele age porque ele herda traços dos seus antepassados, não apenas traços físicos, mas também psicológicos. Crítica à politicagem, está dentro daquela questão da denúncia social, né? O pouco caso do governante em relação ao povo, lembre que ele já trazia, pessoal, não é uma antipatia pelo governo, né? Que não o auxiliou, né? Na vacinação da população, a avidez do fome faminto, crítica à escravidão, né? Uma série de coisas aí. Bom, Francisca Clotilde, pessoal. Francisca Clotilde, ela escreve, ela pertence a esse período, mas a sua obra não pode ser considerada naturalista. Ela é uma romântica ainda, né? No entanto, ela inova, porque ela traz o tema do divórcio. Na verdade, a personagem não se divorcia, na verdade, né? Ela apenas pensa nisso. Gente, isso é um escândalo para a época. Nós estamos falando do século XIX, né? Então, a personagem, ela casa-se. Ela gostava de uma pessoa, mas acabou, por pressão da família, casando-se com um parente, que era um cafajeste de marca maior. Então, esse cara se distancia, deixa a família e ela começa a ter um envolvimento amoroso com um rapaz, né, com uma pessoa que realmente era uma pessoa de caráter, né, muito forte. Mas ela só vai casar com esse quando descobre que o marido morreu, né? Então ela não se divorcia e nem ela casa-se com outra pessoa. Ela não vai contra as leis da igreja. Então é uma personagem conservadora. Pois não? Não,
professor, porque essa história parece A Moradora de Winterfell Hall também, que é da Anne Brontë. Porque também tem uma premissa similar, assim, que é uma protagonista, que o marido dela é cafajeste, mas aí ela pega e se separa dele, assim, tipo assim, fisicamente, mas ao mesmo tempo ela não tem coragem de se envolver com o cara que ela gosta até se ele morrer. Perfeito. Então, tipo, muito embora seja uma obra bem anterior, né? Nós estejamos falando num período bem anterior, que é começo do século XIX, mas a gente pode sim manter essa paridade, essa comparação, né? Entre os dois personagens, sim. Não, se bem que é mais pro meio mesmo, já é mais. Eu estava confundindo aqui com a. da Anne Brontë. Pois é, que são as irmãs, né? As três irmãs. A Anne, a Emily e a Charlotte. E que eu estava confundindo aqui com a Jane Austen, que a Jane Austen que é mais pro começo do século XIX. Essas já são um pouco mais para frente. Mas mesmo assim há uma distância de décadas aí entre o romance da Francesca Clotilde e a dela, mas perfeitamente, muito bem mostrado. Então, assim, a Gottlieb, né, a nossa crítica literária, diz que o importante de tudo não é se houve o divórcio ou não, é ela ter alimentado, a personagem ter alimentado a ideia. Só isso já vale como um passo à frente. Muito bem lembrado, gostei. Divorciada. Esta palavra fatídica vinha ao espírito de Nazaré, logo pela manhã, quando despertava, e o sorriso do filho lhe enviava um bom dia dulcificante e cheio de esperança e de paz. Perguntava a si mesmo, no silêncio, recolhida e desolada, o que havia feito para merecer tão rude castigo, e a sua consciência de nada a exprobava. Repousava serena na certeza do dever cumprido. Então é uma personagem conservadora ainda, gente, mas que ela já está num limiar, ela já começa a pensar, né? Vocês vão acompanhar dentro do romance uma personagem muito ligada à religião e tal e tal. Então só o fato dela ter imaginado já é alguma coisa, né? Então aí tem um resumo da história todinha, tá aí. A Nádia Batella Gottlieb, eu a conheci, ela veio aqui participar de um seminário há uns 4 anos mais ou menos, né? Conversei um pouco com ela, personagem, uma crítica muito importante, né? Então ela diz isso, ó, o que interessa neste romance é justamente a construção da personagem que, premida pela infelicidade, chega a admitir a ideia de divórcio, viabilizando a ruptura de uma linha de relação conjugal formal até então considerada indissolúvel, né? Então aí tem alguns... Professor, Oi. não, só para dizer aqui também, ainda tem um fator de que, como escritora mulher, né, tem que ter certas coisas que tem que acontecer na obra dela para ela não ser censurada. Perfeito, muito tem bem. essas expectativas de que, tipo assim, tem que se manter dentro de uma certa linha ainda, porque se você for longe demais é considerado completamente inapropriado, porque até mesmo o da Anne Brontë, que ela publicou um pseudônimo de nome neutro, assim, para o pessoal não saber se é homem ou mulher, foi considerado uma obra imprópria para mulheres. Então, tipo assim, tem essa questão de que havia certas linhas que as escritoras mulheres tinham que navegar, que elas não podiam ir longe demais em certos tópicos, ou tinha o risco de realmente não conseguirem nem atingir as leitoras, por exemplo. Muito bem destacado. A gente tem que pensar também que o nosso estado era periferia do Brasil, né? Então as coisas sempre começam, a revolução dos costumes, a partir dos centros. Depois eles vão se irradiando, né, para a periferia. Então aí nós estamos ainda falando de alguém que estava num contexto muito forte da influência da Igreja Católica, e ela era professora também, né? Tudo isso pesava, muito bem destacado. O interessante também é que o livro, em determinados pontos, ele toca na biografia da autora. A autora também atravessou, ela também foi casada com um cidadão que também era muito terrível, né? Ó, lá em cima.
A obra guarda estreita ligação com a vida real, visto que Antônio Duarte Bezerra, segunda esposa de Francisca Clotilde, tinha um comportamento similar ao personagem Arthur, envolvido com jogos e bebida. Então tudo isso explica as reticências, né, da personagem, muito bem destacado. Então eu citei alguns trechos, pessoal. Essa aqui é o fecho do livro, eu vou me permitir ler, já estamos encerrando a aula. Mas olha, desceu a noite, o plenilúnio, gente, é a lua cheia. O plenilúnio iluminou o povoado com o seu esplendor deslumbrante. Foram se retirando os convivas e em breve só ficaram as pessoas da família. Foi servido um chá íntimo e no meio das expansões de prazer que fechavam com chave de ouro a festa do enlace de duas almas nobres, ouviu-se a vozinha do Oscar, adormecido no quarto próximo, que dizia sonhar: vovô, vovô, está aqui o vovô. A lembrança do coronel, que do alto via a aventura da filha, afinal realizada, foi a única sombra que enublou a felicidade daquele lar abençoado. A noite continuava bela. As estrelas tinham irradiações deslumbradoras em um céu de turquesa. As flores meio fanadas incensavam com seus perfumes o tálamo dos recém-casados, cuja união Deus abençoara do céu. Então vocês veem a força da religião, não é? Então aqui ele já, o marido já faleceu, já se sabe a notícia certa. Então ela casou-se, tudo dentro dos conformes. Então Deus abençoou aquela união. Você vê também o tipo de linguagem, né? Uma linguagem muito lírica, mostrando como, mesmo pertencente já a um momento em que graçava o realismo, ela ainda escreve, né, pela dicção romântica. E aí, só para fechar mesmo, gente, é só para vocês saberem, né, o Instituto Ceará existe ainda hoje. Durante o meu pós-doc eu visitei esse prédio, né? Ele fica ali bem no centro. Então vocês podem visitar o Instituto Ceará. Lá existe uma biblioteca. Vocês podem consultar livros. Muito importante vocês que são pesquisadores irem lá. Então nós começamos o realismo com uma associação, um movimento, e terminamos com outro. O Instituto do Ceará, pessoal, mais do que o clube literário, esse sim trouxe a ciência para as nossas letras, né? Então a ele pertenceu um dos maiores cérebros que o Ceará já produziu, que foi o Barão de Studat, a pessoa que merece ser conhecida profundamente, né? Então, Antônio Bezerra de Menezes, Barão de Studat, Juvenal Galeno, bom, várias pessoas que pertenceram a esse movimento, que ele não foi literário, pessoal, mas é importante para saber como ele de fato trouxe a ciência para as nossas letras. Então muitos escritores participaram dessa instituição, né? Até hoje mantém a revista Instituto Ceará e o Almanaque do Ceará. Então aqui um pouco da informação sobre o Barão de Studat, é só para que vocês conheçam um pouco. Eu acho que é um vácuo que o nosso estudo secundário não preenche ainda, que é conhecer uma figura do tamanho que foi, né? Então ele tem vários livros, pessoal, que são vitais para vocês conhecerem o Ceará, sobre a história, sobre a geografia, sobre a antropologia, sobre o nosso folclore, né? Então eu coloquei apenas alguns aí. Alguns desses vocês encontram até mesmo em PDF, na íntegra, na internet. Então é alguém que merece ser estudado. Esse monumento lá no passeio público de frente do Baobá, vocês têm lá um monumento em homenagem ao Barão de Studat, né? O Barão de Studat foi um dos principais benfeitores do Instituto Ceará. Sua importância para a instituição levou o escritor Eduardo Campos, ex-presidente do Instituto, a idealizar o Memorial Barão de Studat, o qual foi inaugurado em 2007. Então aí tem mais informações que eu coloquei para vocês, gente. Salvo engano, esse
esse link aí para o YouTube, conta a história do Barão de Estudas, salvo engano. Se não foi, depois eu vou olhar, mas eu tenho quase certeza que é. Ok? Aqui, ó, o Aristóteles Bezerra, pessoal, ele escreve, né, esse poema em memória do Barão de Estudas que eu leio para a gente encerrar a aula. Grande batalhador de causas nobres e do bem resoluto paladino, historiador, talento peregrino, este nosso Ceará tu nos descobres. Sublimando a missão de Vicentino, muito fizeste em vida pelos pobres. Morreste, ouço planger de muitos dobres, dobre é sino, né? Vicentino é São Vicente de Paula, né? E morrer é de todos o destino. Barão de Estudas, vulto inconfundível, tu foste um bom discípulo perfeito de Vicente de Paula, o grande santo. A memória terá imperecível, de gratidão era eterno preito dos teus pobres, a quem amaste tanto. Ok? Gente, é isso, não é? Terminamos por aqui a nossa aula, sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando para vocês a necessidade de vocês começarem o mais rápido possível o trabalho que devem me entregar até o dia 11 de dezembro. Então corram atrás, tá bom? Opa, Letícia, pode falar. Professor, boa tarde. É sobre o trabalho mesmo que eu queria falar com o senhor. Pois não. Porque eu e meu trio, né, estamos tendo um pouquinho de dificuldade com a pesquisa. E aí a gente queria perguntar para o senhor se tem como indicar material, onde a gente